Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, a gente começou a falar um pouquinho sobre as características, né? Hoje, bem no finalzinho da nossa aula de Zoom, eu falei um pouquinho para vocês sobre a característica do capítulo 2 que fala sobre o som. Bom, o som, como eu disse para vocês na aula, ele pode ser de dois tipos, né? Ou o som, ele é mecânico, a onda sonora, ela é mecânica, ou ela é uma onda chamada de eletromagnética. O som que é mecânico é aquele que precisa de um meio material para se dissipar, para se deslocar, tá? Então ela necessita obrigatoriamente de um meio material. Já a onda eletromagnética, ela não precisa dessa característica, ela se propaga em qualquer direção, tá? Um detalhe importante é que toda onda ela apresenta um intervalo. As ondas, elas podem ser longitudinais, tá? Ou elas podem ser horizontais. Eu tenho dois tipos de ondas, ok? Então, a direção que a gente fala, né, a classificação da onda quanto à sua direção, longitudinal ou transversal. Os dois nomes, eles são válidos, tá? Então, essa é uma condição. Ela pode se propagar numa única direção, tá? Ou seja, ela é unidirecional, ou eu tenho, por exemplo, ondas que se propagam de maneira circular, tá? Que é uma propagação que ocorre em todas as direções. Então, como a gente viu, a onda mecânica e a onda eletromagnética. E nós temos vários tipos de características relacionadas a essa onda, tá? Um detalhe importante, toda onda ela apresenta um caráter, sendo ela transversal ou longitudinal, ela apresenta dois elementos básicos na sua constituição, que são uma crista e um vale. A crista é a parte da onda que sobe e o vale não é nada mais a parte da onda que desce. Então, a onda ela apresenta o que a gente chama de amplitude, tá? Então, eu tenho a amplitude e o comprimento da onda. Então, as cristas e os vales, as cristas as regiões mais elevadas e os vales as regiões mais baixas. Uma crista e um vale completo, eles determinam o comprimento de uma onda, que em física nós chamamos de lambda, tá? Então a amplitude da minha onda, que aí vai na sua altura. E um detalhe, né? Todo mundo pergunta, mas pro, como é que esse negócio estranho acontece, né? Porque a onda no surf, como é que o cara consegue surfar? A onda ela tem uma crista e um vale. E ela tem a mesma velocidade na crista e a mesma velocidade no vale. O que, que vai acontecendo? Conforme a onda ela vem se propagando, ela vai chegando na praia. E a praia ela tem uma altura. E essa altura ela vai ficando cada vez menor. Então, quando o vale bate no fundo da areia, que a gente chama de bancada, pode ser de areia ou de pedra ou de coral, a velocidade dela diminui. Porém, a parte superior da onda, ela permanece com a mesma velocidade. E por esse motivo, a onda, a parte de cima da onda, que é a crista, ela se projeta à frente, tá? Se você ficar numa praia onde você tem a ondulação, mas onde a altura da onda não bate na bancada, você vai subir e descer e você não vai sair do lugar. Agora, se você prestar atenção, você vai olhar embaixo da água, isso é um jeito muito legal de você observar, eu já fiz isso, uma praia que está mais limpa, que a água é mais clara, como essa da foto, se você afundar, você percebe claramente a crista da onda se projetando à frente do vale. Por quê? Porque ele está batendo na bancada, tá? Óbvio que quanto maior a minha altura, maior é a minha onda, tá? Normalmente as ondas, elas são muito maiores no mar, no oceano, do que próximos à praia. Então a gente fala normalmente que a amplitude dessa onda, que é a altura, ela é um terço na praia
do tamanho original. Então, se eu tenho aí uma onda de 3 metros, é porque a amplitude dela no mar era de 9. Por quê, Pro? Porque ela vai perdendo velocidade, porque ela está num meio material. Tá? Então, essa é uma característica. Pro, e como é que se formam as ondas do mar? Elas se formam através ou de pequenos tremores que ocorrem, que são muito comuns, e também através do deslocamento dos ventos. Então, os ventos, alta e baixa pressão, que a gente fala, né? Ventos que fazem subir água, vapor de água, né? Da evaporação, e ventos que fazem de alta pressão, ventos que empurram a água para baixo. Então, eles empurram essa umidade para baixo. Esse sobe e desce, ele movimenta o oceano através de correntes. E aí formam-se o que a gente chama de ondas. E existem períodos em que esses deslocamentos de vento, eles são mais frequentes. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, você tem muito mais ondas no inverno, né? Então é uma característica. Então o surf aqui na cidade no estado de São Paulo, ele é mais corriqueiro no inverno. Porém, a temperatura da água ela é menor. E uma característica muito importante é que, no caso do estado de São Paulo, como a água fria é mais densa, a força da onda é maior, tá? Águas mais quentes têm ondas que são que têm temperaturas maiores, né? Elas apresentam um caráter diferente. E um detalhe, né? Depende muito da bancada. Se for uma bancada de areia, a onda tem uma configuração mais cheia. Se for uma bancada de pedra ou laje, que a gente fala, né? Que é um platô oceânico, a onda e coral, a onda ela é mais tubular, ou seja, ela forma um oco, né, entre a crista e o vale. E aí é onde a maioria dos surfistas se diverte, né, que é a coisa mais legal que tem. E aí a gente fala sobre período e frequência. Bom, qual que é a diferença entre período e frequência? Período é o tempo. Frequência é a quantidade de batimentos, ou seja, é a quantidade de ondas por tempo. Esse determinante a gente chama de frequência, ou seja, é uma unidade por tempo, é uma onda por tempo. Se eu tiver 10 ondas por 10 segundos, a minha frequência é 1. E essa frequência é dada em Hertz, tá? Em homenagem ao cientista que desenvolveu esse conceito, que eu não lembro o primeiro nome, só sei que é Hertz, tá? Depois eu vou procurar. Tá? Mas ele é uma grandeza. Então, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, tá? Então, vamos entender um pouquinho como funciona, né? Então, eu falo, assim tivemos um período de 2 segundos para cada crista e vale que passam, que é uma onda completa, você vai ter uma onda em 2 segundos. Uma onda em 2 segundos é meio hertz, tá? Em compensação, se você tem uma frequência que é de 0,25 Hz, 1 sobre 25 dá 4 segundos, tá? Então você pode falar, eu tenho 10 ondas completas, uma crista e um vale. Então eu tenho 10 ondas, e eu tenho 10 ondas e eu tenho 3 segundos, 2 segundos. Então você faz esse cálculo, tá? O número de ondas por segundo. Isso é frequência, ok? E aí os equipamentos que giram em alta velocidade, elas têm suas frequências medidas em rotação por minuto, tá? Que é só você dividir por 60, tá? E de hertz para rotação por minuto, você multiplica por 60. Então, carros, por exemplo, eles são medidos em RPM, rotações por minuto, ok? Então, se você dividir por 60, carro de 3.000 giros, se você divide por 60, você descobre lá que você tem uma frequência de 50 Hz, por exemplo, tá? Que é o quanto o motor gira por tempo, ok? E a velocidade da onda, que é dada em metro por segundo, tá? Ela é dada pela fórmula velocidade é lambda F. Meu professor de física da faculdade e o meu professor de física do cursinho, do colégio, ele falava que velocidade é lambida na ferida, para você não esquecer, tá? Mas tudo bem. Então a velocidade é lambda F. O que é o lambda? É o comprimento da onda. Alguns autores não põem mais lambda. Alguns autores colocam C, C de comprimento, tá? Então a gente pode calcular dessa forma. Você pode calcular também a velocidade é lambda
1 sobre período. Pode ser também, tá? Isso aí fica a seu cargo ou dependendo daquilo que é colocado no exercício, ok? Bom, o som, ele é um tipo de onda mecânica, porque se propaga num meio, tá? Então ele precisa de um meio para se propagar. E nós temos vários tipos de som. Inclusive, eu acabei de dar uma aula sobre isso, sobre órgãos sensoriais. Nós temos o som que a gente chama de audível e o som que a gente chama de inaudível. Então, uma coisa é a propagação do som, que não é nada mais do que número de ondas por unidade de tempo, que a gente chama de frequência. Outra coisa é a altura do som, que é medida em decibéis. Outro detalhe, a velocidade do som no ar, ela é de 340 metros por segundo. Em compensação, no metal, é de 5.000 metros por segundo. Então, quanto mais próximos são os átomos, maior é a velocidade da onda, tá? Então, maior é a velocidade do som. Então, o som na água, se eu não me engano, ele acho que é 800 metros por segundo, no ar é 340, no aço é 5.000, no alumínio acho que é 2.800. Então, depende muito do meio material que você está utilizando. Então, esse também é um fator fundamental no sistema de propagação. Outro detalhe importante é que a gente vê primeiro a luz e depois o som, tá? Porque a luz tem uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, enquanto o som tem apenas 340 metros por segundo. Então ele fala, né, uma imagem comum em faroeste mostra um índio com uma orelha posicionada junto ao solo para escutar a chegada da manada de animais selvagens ou inimigo. Qual o fundamento científico? É para percepção de vibração. Então, os animais com as patas, eles fazem um barulho, isso gera um som, como é rocha, o solo é um tipo de rocha, ele gera um tipo de sistema vibratório, que é percebido pelo ouvido do índio. Tá? Então, aí você tem uma característica. E aqui ele fala, né? A faixa de emissão do rádio em uma frequência modulada no Brasil, tá? Vai de aproximadamente 88 megahertz. Mega é 10 a sexta. Então, é 88 milhões de hertz a 108 milhões de hertz. A razão entre o maior e o menor comprimento desta faixa é de... Bom, galera, razão, tá? Entre o maior e o menor, então você faz, a razão é 108 dividido por 88. Razão é uma divisão. Então, dá 1,22, tá? Então, dá 1,2, ok? Então, é a forma. E você coloca a forma. Razão é uma divisão, tá? Então, ele fala a razão entre a maior e o menor comprimento de onda, ok? Então, aqui a gente começa mais a parte matemática do processo, tá? Bom, qualidades do som que o Pro falou para vocês. A altura está relacionada com a frequência. Então, a gente classifica o som em grave e agudo de acordo com a quantidade de batimentos por segundo, que é a frequência, tá? Então ele fala, a voz masculina em geral é baixa, ou seja, ela é grave, com frequências entre 100 e 200 Hz. E a voz das mulheres entre 200 e 400, que denota uma característica mais aguda. Além disso, a faixa de frequência do aparelho auditivo humano, tá, é capaz de perceber em média entre 20 a 20 mil Hz. Tá? Frequências abaixo disso são os infrassons e acima disso são os ultrassons, por exemplo, utilizados em equipamentos médicos. Tá? A intensidade é a amplitude da onda. Tá? Quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som. É a altura da onda. Intensidade é a altura, ok? Então, quando a gente fala a expressão som alto, deve ser substituída por som intenso, tá? Uma vez que a intensidade não é a altura que está incomodando. A intensidade, ela é dada em decibéis. Então, uma conversa normal costuma ser na faixa entre 60. Para nós, o aceitável pela Organização Mundial da Saúde, se eu não me engano, é entre 90 e 92 decibéis. Tá? Então, é a amplitude da onda, é o quanto a crista sobe e o quanto a crista desce. Aliás, o quanto a crista sobe e o quanto o vale desce. Isso é intensidade. E o timbre é a qualidade que permite diferenciar um instrumento. Tá? Então, dependendo da frequência no instrumento de corda, um instrumento de sopro, todos eles têm timbres diferentes.
Então, olha que legal como é o som do clarinete, como é o som do violino, do oboé, que o Pro não faz a menor ideia do que seja, um piano, uma corneta e uma flauta, dentro de uma orquestra sinfônica. Então, essa é uma característica bastante curiosa, tá? E o avião, que voa mais rápido, 1.226 quilômetros por hora, atingiu, né, o Mach 1, que é a referência Ernest Mach, cientista que realizou de forma pioneira a medida da velocidade do som. Em 1947, o major da Força Aérea Americana, tá, Chuck Yeager, tornou-se o primeiro aviador a atingir o Mach 1 em um voo horizontal. Tá? Que significa o quê? Galera, o bagulho é o seguinte, quando você pega o som e você quer saber a velocidade do som, o que, que você faz? Você vai pegar 340 metros por segundo e vai multiplicar por 3,6. E você vai obter 1.224 quilômetros por hora. Ou seja, o tal do americano, né, o tal do piloto, ele ultrapassou a velocidade do som. Ou seja, o Concorde, que é esse avião maravilhoso, que era meu sonho de criança viajar no Concorde, ele atingiu a velocidade de 1.226 quilômetros por hora. Tá? Então, o que, que acontece? Ele ultrapassou a barreira do som. Ele conseguiu ir mais rápido que uma onda sonora, tá? Então essa é uma característica muito legal desse avião que depois foi aposentado, mas ele está lá no Museu Smithsonian, que é o Museu Aeroespacial nos Estados Unidos, tá? Como um marco, a gente fala que ele é um marco na aviação mundial, né? Porque iniciou suas operações em 76, cobrindo o trecho de Londres a Nova York em 3 horas e meia, a uma velocidade de 1.775 km por hora, chegando a mais de 2.000 km por hora, que ele chama de Mach 204. Ok? E em 2003 ele encerrou suas operações comerciais. Tá? Ele era um dos aviões mais estilosos e Concordes vieram para o Brasil e eu ficava perto do aeroporto. Eu sempre morei perto do aeroporto, né, de Guarulhos, então morava na Zona Leste e via o caminho que os aviões faziam, e o Concorde veio para o Brasil e eu ficava lá encantado, porque era para nós crianças, né, a gente está falando aí de 30 anos atrás, era uma das coisas mais legais que a gente tinha, né? Porque ocorre um ruído quando é rompida a barreira do som? Porque você está um estampido, porque você está a uma velocidade maior que a dele. Então, há uma disputa sonora entre a sua velocidade e a velocidade do som. Então, por isso que ocorre esse estampido, que é o rompimento por velocidade, tá? Outro detalhe importante é o uso do som para os animais, como é o caso, por exemplo, da ecolocalização feita por morcegos e cetáceos. Tá? Cetáceos são baleias, golfinhos, tá? E belugas. Eles apresentam um sistema em que eles emitem um som, tá? Esse som ele é muito baixo e ele bate no anteparo, ele bate numa pedra, bate numa planta e volta para o animal, que com esse nariz que o morcego apresenta e essas orelhas muito pontudas, ele consegue perceber e captar o som rapidamente e o seu sistema nervoso gera uma resposta de movimento muito rápida que faz com que ele consiga desviar, tá? Então, para você entender um pouquinho, né, a audição humana só consegue distinguir sons que ocorrem com 1/10 de segundo ou mais de diferença. Então, nesse intervalo, o som se propaga a cerca de 34 metros. Ao colocarmos um obstáculo de no mínimo 17 e emitirmos um som, ele levará cerca de 1/10 de segundo no percurso de ida e volta, que totaliza 34 metros, tá? Sendo novamente recebido pela nossa orelha. Isso é o eco. No caso dos morcegos, essa velocidade é 1/1000 de segundo, é 100 vezes mais rápida que a nossa, tá? Então é um animal extremamente sofisticado no seu sistema de localização, assim como os cetáceos, que além de emitirem sons, ele também emite um som para perceber o ambiente em que ele está. Né? Então aqui você observa, né, a figura a seguir representa um perfil de uma onda que se propaga na água com uma velocidade de 20 metros por segundo. Cada quadradinho tem 1 metro de lado. Então, se ele tem 1 metro de lado,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Então, eu conto aqui 8 quadradinhos. Então, eu tenho uma onda completa de 8 metros. Determine o comprimento, a amplitude, a frequência e o período dessa onda, tá? Então, a frequência, ela tem aqui, né? Você tem uma onda completa, então é 8. Então, a velocidade que você tem aqui é lambda f. Então, a velocidade é 20, lambda é 8, tá? E a frequência é o que você vai encontrar. Tudo bem? Então, a frequência é o que você vai encontrar. O comprimento da onda o Pro já falou, né? Que é 8 metros, ok? Então, você vai ter lá 20 sobre 8, tá? 20 sobre 8 dá... A gente faz uma conta rápida aqui. 20 dividido por 8. Vai dar 2,5. A frequência é 2,5. Se a frequência é o inverso do período, então a frequência é 2,5. Se você fizer o contrário, então você vai ter lá a frequência é 1 sobre, né? Deu 2,5. Então o total deu 2,5. Se você inverter, vai ficar 1 sobre 2,5. Tá? Então 1 dividido por 2,5 dá 0,4. Esse é o período da minha onda. Outro detalhe importante que você vai observar, ele quer a altura da onda, ele quer a amplitude. A amplitude é só contar o quadradinho, desde aqui de baixo, 1, 2, 3, 4. Então ela tem 4 metros de amplitude, desde a ponta da crista até a ponta do vale. Então você vai olhar desta ponta até esta ponta aqui, ok? Então, o comprimento é 8, a amplitude é 4, a frequência é 2,5 e o período dessa onda é 0,4. Então, são contas bem simples que você vai utilizar, tá? Matematicamente é muito tranquilo, ok? Ele fala, descobri o nome do cara, o físico alemão Heinrich Hertz, descobriu ondas de rádio em 1887, 1900, o americano Reginald Fessenden conseguiu transmitir a voz por ondas de rádio, o que hoje observamos com facilidade ao sintonizarmos as estações dos aparelhos. Considere uma estação com frequência de 600 kHz, ou seja, 600 mil Hz. Tá? Calcule o comprimento de onda, tá? dessa onda eletromagnética. Ok? Então é muito fácil você usar essa característica, então o comprimento dessa onda, então a frequência é o inverso do período. Tá? Porque o período é o que você precisa para poder descobrir esse comprimento de onda, tá? Então aí é um cálculo simples que você vai fazer dentro dessa característica, tá? A ideia é que nós façamos esses exercícios na nossa aula de Zoom, né? Que nós trabalhemos esses exercícios na nossa aula de Zoom, que vai facilitar bastante o entendimento de vocês, tá? Agora, se você quiser fazer, não tem problema. Tá? Quando você vai determinar o comprimento de onda, você vai dividir aí a frequência 600, tá? 1 sobre o período. Então aí você consegue descobrir qual é o período da onda e aí você consegue descobrir qual é o comprimento dessa onda. Tá? Então são 600 mil Hz, é muita coisa. É 1 sobre 600 mil. Tá? Porque a frequência ela é o inverso do período. Então o período é 1 sobre 600. Então, você vai descobrir aí que é 1 sobre 600. E aí você descobre qual é os segundos. E aí, com os segundos, você consegue calcular a velocidade dessa onda e, por consequência, você consegue descobrir qual é o lambda, que é o comprimento dela. Tudo bem? Normalmente, ondas muito longas, né, são ondas com distâncias muito longas, porque elas têm que cumprir grandes distâncias, ok? Então, nesse primeiro momento, essas características, esses exercícios a gente faz na nossa aula de Zoom, que eu acho que é um treinamento bastante importante, não só para nós, mas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa característica. Tá? E por último, a onda eletromagnética, ou seja, ela se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo, tá? E nós temos o que a gente chama de espectro eletromagnético. Então você tem lá raios pesados, que são os raios gama, raios menos pesados, que são os raios X, o raio ultravioleta, que é altamente cancerígeno, a luz visível, que é o nosso espectro de visão, tá?
os raios infravermelhos, micro-ondas e ondas de rádio. Perceba que a onda de rádio é grandona, como eu falei para vocês, tá? Ela tem um lambda bem maior, tá? E isso independe, tá? E um detalhe importante são algumas marcações que são feitas usando a luz, que é o caso do ano-luz. É a distância, né, que a luz demora para percorrer em um ano. Então, é a distância da luz em um ano, que dá 9,5 trilhões de quilômetros. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, quanto a luz percorre, 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Se você acha a distância, por exemplo, do Sol até a Terra, ela dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros, o que dá uns 8 minutos, mais ou menos, até a luz chegar do Sol até a Terra. Tá? É só uma conta simples, né, que você faz distância pelo tempo, ok? Fontes de luz primária, como o Sol, né, e um vagalume, e fontes de luz secundária, que são aquelas refletidas, ok? Os raios de luz, eles mostram direção e sentido de propagação, para cima, para baixo, horizontal ou vertical, tá? Então essa é uma característica bastante importante, porque a partir daí os gregos, por exemplo, conseguiram enxergar objetos graças a partículas emitidas, a luz emitida nas partículas, e também a partir disso eles entenderam a direção e sentido. Os maias fizeram isso, os gregos, os romanos, os egípcios, que são o posicionamento do Sol em relação ao dia, para que eles pudessem, por exemplo, fazer as marcações de eventos religiosos, eventos de cultivo, para eles entenderem, tá? Tipos de meio de propagação: transparente, passagem completa da luz; translúcido, passagem parcial; e meio opaco, a luz não passa, tá? Então, vidro, por exemplo, é um meio transparente, ok? Papel vegetal é um meio translúcido, e papel preto, ou insufilme, G5, por exemplo, que ele deixa passar só 5%, então ele é um meio opaco, beleza? Então, nesse primeiro momento, é o que o Pro quer trabalhar com vocês. Então, a gente vai trabalhar os cálculos matemáticos na nossa aula de Zoom e vai trabalhar alguns conceitos sobre a passagem da luz através dos objetos. Para depois nós formos falar sobre propagação da luz, tá? Movimento de propagação retilínea, de propagação reversível, que é o processo de reflexão, e o processo também de difusão da luz, tá? Que a gente chama de refração, ok? Então, a gente se vê na nossa aula de Zoom na segunda-feira. Aquele beijo para vocês, galera. Boa semana.